Boa tarde a todas e todos. Eu sou Reginaldo. Atualmente estou na direção do Fórum Informação do Campo Lacaniano do Grande ABC Paulista. Estamos aqui para mais um seminário clínico deste ano, que a gente propôs tratar nesses seminários a questão do real simbólico imaginário, do RSI. Então, o João Ezequiel Greco, que é psicanalista e doutor em psicologia social, psicanálise e sociedade pela PUC São Paulo e pós-doutor em psicologia clínica pelo IPUSP e membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, vai falar sobre o RSI, um avanço na compreensão das psicoses e a direção do tratamento. Aí o João, querendo, pode falar mais do seu currículo posteriormente. João, você prefere que fazer toda a exposição e as pessoas intervêm no final, ou as pessoas podem intervir no meio? Como elas acharem melhor. Pode ser no meio, final, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não há nenhuma regra estabelecida. Então, As se alguém pessoas vão desejar, ficar. se alguém desejar, então, sim, Bom, pode fazer, não tem problema. só levantar a mão, né? É, E a gente. é só levantar a mão ou mesmo abrir o microfone, me chamar, não tem problema. Nós não temos um número assim, excessivo de pessoas. E acho que fica mais fácil, fica mais acolhedor, né? Sim, É, fica melhor assim. Mesmo se nós tivéssemos um auditório e tivéssemos 20 pessoas ou 30, também não haveria problema. Isso é uma prática acadêmica, uma prática que a gente tem habitual. Eu, pelo menos, tenho essa prática de apresentar um trabalho em congresso, em evento. É uma prática acadêmica que a gente faz diante de um tema que você desenvolve. Por isso que eu queria trazer aqui uma conversa e não de uma outra maneira. Habitualmente, às vezes acontece. Habitualmente acontece que as pessoas leem o texto, assim, sistematicamente uma leitura. Isso descaracteriza um pouco a interação do que você tem, da problemática que você pensa, que você desenvolve, que você tem de uma vivência e também da experiência do tema que você traz a expor às pessoas. Isso, de uma certa forma, é uma característica muito pessoal, né? Tem pessoas que preferem ler do que ler e comentar, comentar e ler. Isso é muito pessoal, né? Eu prefiro fazer as duas coisas. Eu gosto de ler algumas coisas e fazer comentários e abrir alguns precedentes, né? Por isso que eu abri dizendo, ó, quem quiser comentar, pode fazer, não há problema. Nesse caso em particular, o que eu escolhi, o que eu coloquei aqui, o RSI, um avanço da compreensão, até vou fazer umas correções, porque esse texto que eu enviei, ele sofreu algumas correções, algumas modificações. Porque, por exemplo, no título, é um avanço na compreensão das psicoses e a direção do tratamento, né? Por que que eu estou dizendo isso? Porque ele foi corrigido, ele foi mais elaborado, porque ele foi publicado, né, na revista Trilha, nos estudos interdisciplinares em psicanálise, da Universidade Veiga de Almeida, né, sob a coordenação da professora Beth Fuchs. E aí ele precisou ser modificado, isso aí um pouco. E aí, então, tem algumas questões que precisariam ser mudadas aqui, mas só por isso. Então, por que que esse tema eu escolhi colocar? Isso aqui tem uma história desse artigo, né? Esse artigo ele começa a ser pensado eh, já no meio do meu mestrado, né? Eu trabalhei com o meu mestrado assim, uma perspectiva sobre o delírio
de influência, né? O chamado delírio de querelância, né? Um delírio no qual, na paranoia, é, o sujeito vai agregando nesse delírio elementos significativos, aspectos fundamentais que constituem para o sujeito paranoico nesse momento como uma ideia e uma máquina de influenciar. Portanto, eu elaborei assim uma dissertação e como um caso clínico, levando em consideração o conceito fundamental de Viktor Taussig, né? O tema dele, da questão teórica, né, que era assim, da gênese da esquizofrenia paranoica a uma máquina de influenciar. Quando eu desenvolvi essa ideia, esse tema, bom, o que estava, na verdade, subliminarmente em jogo na verdade, as questões essenciais que eu coloquei na dissertação, que eram justamente as questões do imaginário, do simbólico e, consequentemente, do real. Porque na paranoia, o sujeito sempre tem a sensação de que há sempre uma forma determinada, uma forma assim, objetivada de um suposto outro que sabe, além dele, daquilo que no fundo, ele acredita que sabe mais do que ele. O outro sabe, o outro escuta, o outro percebe, o outro adivinha mais do que ele dele mesmo. Isso é uma questão constante da vida de um paranoico. Eu fui muito incentivado, eu fui muito assim empurrado nisso pelo professor Manuel Tosta Berlink, um amigo muito querido na época, e que me incentivou bastante e que tive conversas muito legais com o Chaim Grossman. O Chaim é um psiquiatra e psicanalista do Rio de Janeiro, que fez a tradução com o Birma do livro sobre o Taussig, ficou assim muito entusiasmado com esse trabalho que eu fiz na época, e porque justamente por isso achou interessante esse trabalho da máquina de influenciar. É, a minha própria banca teve um psiquiatra também que levou em conta essa noção do delírio dessa magnitude, dessa forma. Quando eu resolvi fazer meu doutorado, a paranoia sempre foi minha situação fundamental, que era sempre nessa relação, né? Do imaginário, né? Do simbólico na paranoia e o foro dessa questão do real. Só que eu tinha uma ideia de que isso é sempre um ato, sempre a passagem, um ato da paranoia, né? A paranoia, a gente sempre tem um ato. O sujeito é aquele que ouve, é aquele que é perseguido, aquele que escapa, é aquele que subverte. E eu tinha um caso clínico novamente, de um trabalho bem longo, e que o sujeito tinha um ato no próprio corpo, e de que a persecutoriedade estava no corpo, de incisões no corpo, né, de cirurgias no corpo, fruto dessa paranoia, né? Assim, implantes de cabelo, como situações de que a calvície era assim uma denúncia da sua homossexualidade. E eu queria fazer um trabalho dessa forma para que essa noção desse aspecto simbólico que marcava essa dimensão fosse uma consequência. Quer dizer, novamente, essa noção do jogo das cordas, vamos dizer assim, que o Lacan coloca, das três cordinhas que ele chama, dessa amarração, fosse levado em consideração, que é o real simbólico e o imaginário, como é que se amarra, dessa lógica, como se amarra. Na medida que isso vai sendo construído, é, o texto que está aqui, ele é mais longo, ele é mais complexo,
não houve, assim, por parte do próprio orientador, um espaço para que isso pudesse ser colocado. Então, ele ficou meio de lado, meio assim, meio deslocado, que é esse texto que está aqui, que é um texto, assim, de uma certa forma didático, que ele vai mostrando o real, como é o simbólico e o imaginário, e como que isso implica, assim, na judiação que acaba acontecendo na paranoia, do sofrimento do psicótico nessa relação. Isso tem uma questão assim, interessante, porque a gente poderia entrar aqui assim nos pormenores do texto e ficar aqui discutindo os meandros do texto, e que até não seria de todo ruim, e que vou pensar algumas questões aqui que me parecem razoavelmente significativas. Porque aí a psicanálise ela só é possível através não de uma questão neurótica, mas de uma questão justamente em cima de uma questão da psicose e particularmente da esquizofrenia. A psicanálise ela é fundamentada em cima de uma desagregação psíquica daquele que é um delírio assim, não orgânico, porque justamente é isso que Freud está, o Freud, assim, afetado por isso, porque como que um sujeito delira e alucina sem causa orgânica? Como é que essa noção de uma desagregação da linguagem acontece? Porque Freud já tinha a noção de uma desagregação da linguagem e a fazia. Fazia e sabia que a afetação física de um acidente tinha uma alteração da afasia, mas uma mudança da afasia do transcurso da linguagem sem nenhuma afetação assim física, como que acontece? É o que vai acontecer, né? Ele vai levar isso adiante, você sabe, né? Acho que quero ficar aqui sendo redundante, mas as representações de coisa, de palavra e das línguas mostram essas mudanças significativas que compõem essa lógica do delírio, porque gramaticalmente é um discurso fluido, mas a lógica da mudança assim linguística delirante faz com que as coisas sejam de uma outra ordem, de um outro sentido. Então, na paranoia é assim, é uma subversão do desmentido de uma certeza. Isso é uma questão fundamental. O problema não é somente a constatação desta relação fundamental desse ponto. O que fica é como e de que maneira o analista, desagregado da sua posição, vai entrar nesta situação do manejo da direção do tratamento. O problema não é isso. Ah, eu sei isso, assim, assim, o Lacan diz isso, que amarrou aqui, porque... Não, o problema é ok. Mas como que você estabelece, então, a posição, entre aspas, do quê? Do secretário, do analista? Como? De que forma? Avança, diminui, recua, como? Esta direção do tratamento nessas circunstâncias é uma questão, assim, complicada. Ou você está dentro de uma instituição de acolhimento do paciente nessas condições graves, de uma estrutura neurótica grave dentro de um hospital psiquiátrico, um CAPS, por exemplo, ou você está no consultório, e que o paciente tem essa forma, essa posição em relação ao outro, existencial dessa condição, e como que você vai agora estabelecer uma forma de ser, na verdade, o secretário. Como? Como? De que jeito?
senta, levanta, abre a porta, sai com ele, dá uma volta. Antes de ontem, eu dei uma supervisão para uma ex-aluna que está no CAPS. Ela disse assim, tem uma paciente que é extremamente grave, borderline. E a recomendação do CAPS é para que eu saia com ela, que eu ande com ela. Eu estou apavorada, porque eu acho que isso não é adequado. Eu falei, quem disse isso para você? Saia. Para onde eu ande, dê uma volta, dê o braço, ande, converse, circule, faça isso. Esse é o quarto registro, esse é o sintoma do Lacan. Esse é o que você faz a mais. Para isso, você tem que fazer algo que o Taussky e Félix está dizendo. Empregue parte do seu eu, parte da sua condição para isso. Se você ficar bonitinho ali, aquela cara de paisagem, cara de semblante, como se diz no campo acadêmico, dá uma porcaria. Então, a noção dessa perspectiva é essa que eu tento fazer desde o meu mestrado. Então, eu nunca terminei o meu mestrado, porque a minha ideia não é terminar o mestrado, mas é uma ideia de construção de uma ideia sobre o delírio. Tanto é que hoje, eu, depois de ter terminado o meu pós-doutorado sobre justamente uma outra perspectiva, e daqui a pouco, no final, eu quero falar sobre isso, eu continuo fazendo um estudo sobre a lógica do delírio, que é justamente sobre essas perspectivas. Hoje eu estou aqui estudando e espero fazer aqui uma, uma, um, um caminho para isso, uma perspectiva para isso. Então, antes da gente entrar aqui, eu estou fazendo esse preâmbulo, estou fazendo essa introdução, que me parece razoavelmente adequada, é, para estabelecer aqui situações um pouco diferentes entre o que seria uma pontuação do ponto de vista da interpretação freudiana e do ponto de vista do que o Lacan traz sobre o sintoma. Caiu aqui na minha mão esses dias aqui ah, um texto do Jean-Pierre Defer. É um texto que foi originalmente da revista Quartz, da Bélgica, em 2013. A tradução é do Arilton Zenit. E eu queria ler um pedaço aqui, porque eu achei interessante o que esse colega da França disse sobre a interpretação borromeana. Como é que nessa interpretação do nó Borromeu você é capaz? Que é mais ou menos isso que eu estou tentando aqui mostrar para vocês. Ele diz assim: deslocar a interpretação do quadrante de piano para o enquadro borromeano é mudar a própria noção da interpretação do sintoma em psicanálise, fazer essa mudança em psicanálise. No enquadro de piano, a interpretação do sintoma tem por objetivo o sentido, assim como toda a formação do inconsciente. A interpretação é significante. Ela parte do significado para encontrar o significante inconsciente que está ligado a ele. É o modo da interpretação freudiana, e mesmo se ela se articula ao rochedo da castração, segundo a orientação de Lacan, a partir do outro barrado. Ela não prescinde do sentido mesmo da castração. Da mesma forma, quando Lacan articula a interpretação ao objeto A para tentar apanhar um pedaço do real, o objeto causa do desejo.
A interpretação não se separa de uma intenção de sentido e de um querer dizer. Isso sim, a gente sabe disso muito bem. Vamos lá. Lacan procurou, em seu último ensino, definir esse real do sintoma. Não interpretável no sentido tradicional da interpretação. Deu a ele um novo nome, o de santoma, TH. E lançou um novo ternário, o último tópico lacaniano, o ternário borromeiano, do imaginário, do simbólico e do real. Essa abordagem, com a qual estamos familiarizados nesses últimos anos, graças ao ensino de Miller, Jacques Alain Miller, que nos engaja em uma nova prática da psicanálise, em particular a da interpretação. A resistência furiosa do sintoma, que nenhuma escuta ou palavra pode apagar, leva a inventar algo novo. Esse real do sintoma, como abordá-lo a partir do simbólico? Como? Como? Começando por modificar nossa apreensão do simbólico, tomando a linguagem como um nível diferente daquele da linguagem articulada que visa o sentido e a comunicação, não daquele do outro, da linguagem, mas sim aquele do um. Isto quer dizer uma linguagem material reduzida à sua materialidade significante, reduzida à letra. Dois pontos. Um significante, certamente, mas isolado de qualquer outro significante, isolado do sentido e repleto de gozo. É o que Lacan conseguiu definir em seu último ensino, a disjunção entre sentido e real. É um desafio, isso não é uma questão simplória. Senão nós entramos num discurso do campo lacaniano, um discurso repetitivo e muito simples, principalmente no campo da psicose. Nós entramos com deduções extremamente lógicas e não entramos no campo do que nós podemos fazer no campo do sentido do gozo, da materialidade, da linguagem. A fala no delírio é coisa, coisa. Não, não tem interpretação posterior. Aí está, na verdade, a dificuldade de lidar com a coisa. A coisa é a coisa, não é aquilo que vem depois. Linguagem no sentido, linguagem no sentido é assim, é o discurso. E o discurso que o sujeito traz, o discurso que é a língua, mas que língua? É português? É, mas da onde? Da Lapa? Da Penha? O Brás? Santo André? Santo São Bernardo? Cada uma desse lugar tem uma língua. Não é tudo igual. Não se fie nisso como tudo igual. Psicanálise não é tudo a mesma coisa, não é. Aí o analista acha que ele faz tudo igual. Não é.
O paciente não toma café igual, o café dele é diferente. Psicanálise é um refinamento. A clínica da psicose ou a clínica do real precisa ter assim, vamos dizer, um approach nesse sentido que está dizendo aqui. É a clínica do um. Espero que você tenha me entendido isso. Aqui diz assim, é uma total outra visão da psicanálise e de sua experiência que se elabora aqui. Uma vez eliminadas as armadilhas e os embustes significantes do sintoma, como abordar o real que está por trás dele? Essa é uma questão complicada e difícil. Como que se entra nesta questão? Estou descendo uma viela atrás do Hospital Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, em direção ao Museu do Inconsciente. Eu e minha mulher. Olha, estamos descendo uma viela. Quem foi sabe que o Museu do Inconsciente fica atrás do Hospital Dom Pedro II. E você entra pela porta principal e você sobe ali, você passa por dentro. Acho que agora nem tanto, mas na época que eu fui, umas vezes que eu fui, os pacientes ainda circulavam. E você circulava no meio deles. Alguns vinham conversar com você. E era uma coisa assim fantástica. Eu vinha descendo a viela, daqui a pouco surge um rapaz e chega para mim e para eles assim, com a mão fechada, as duas mãos assim fechadas, e diz para mim: elas estão aqui, elas estão aqui. E eu não posso abrir a mão porque senão elas vão voar. Elas estão aqui, mas elas estão aqui, elas são tão frágeis, elas estão aqui. E ele pega a mão dele, era um rapaz negro, alto, mais alto que eu, tenho 1,85 m, ele é mais alto que eu. Eles estão aqui, você segura a minha mão, porque eu tenho medo que elas vão voar. Eu disse, sim, lógico, sim, vamos segurar, porque elas não podem voar, mas eu acho que elas não vão voar. E nós três fizemos assim um amparo das mãos dele com as nossas. A mão da minha mulher é pequenininha, a minha é dele, para segurar todas as nossas mãos em cima das mãos dele. E ficamos ali uns minutos. E ele ficou assim, acalmou. Daqui a pouco ele disse: Não, acho que elas já estão calmas. Posso abrir a mão? Eu falei: Lógico. Aí ele abre a mão. Quando ele abre a mão, tem duas miniaturas pequenininhas, pintadas, de duas galinhas, bem pequenininhas. Ele disse assim, foi eu que fiz. São as minhas. São as minhas filhas. Agora elas não vão voar mais. Ali, assim, o que será isso, então? O que será isso? Vocês entendem? Essa noção não tem nem pergunta e nem resposta. É, talvez isso responda um pouco o que ah, seria o caso de pensar que ele aproveitou a nossa vinda como uma forma de que nós servíssemos de um secretário ou não, ou apenas alguém que fiasse, um fiador de uma contenção, talvez um fiador para conter, apenas isso. É possível que você possa fazer uma relação de você ter ideia de que esse imaginário
que possa criar assim uma perspectiva simbólica razoável para que o real não se desagrega de uma forma e que nada será possível contê-lo, aí será a ruína total do sujeito. É possível isso. A dona Nise dizia assim, a dona Nise dizia assim que isso era assim uma emoção de lidar. Essa era a expressão da Nise, emoção de lidar, que era a forma como os clientes que ela tinha faziam isso. E quando você entrava, a gente entrava lá no Museu do Inconsciente, no ateliê, a gente tinha isso, né? Eu fiz um curso sobre as técnicas da emoção de lidar, que a clínica da psicose requer um pouco mais do que simplesmente sentar e ficar apenas tentar responder por isso. Precisa pôr o corpo, a prática, um jeito, uma questão essencial e fundamental. Eu estou aqui com o livro do André Green sobre os casos difíceis. Ele diz assim que os casos difíceis é como se fosse a impossibilidade do sujeito envelopado dentro do imaginário dele e o simbólico e que subverte essa questão. Por isso que fica extremamente difícil. E o que a gente encontra isso nas psicoses maníaco-depressivas. Só entrar nessas particularidades, que seria um sujeito melancólico, num estado assim extremamente difícil, da insuportabilidade da realidade. É só pensar como maneja uma psicose maníaco-depressiva num estado assim extremamente melancólico, do esvaziamento da própria noção do eu. Muito bem. Esse meu trabalho aqui, ele começa com algumas questões que me parecem importantes, né, que ele leva em conta, que Freud começa o trabalho justamente levando em conta assim a questão fundamental, é, que é logo no começo, que é as questões da psicose e principalmente uma maneira de lidar com ela. E uma maneira que Freud faz disso é dizer assim: como que eu faço um tratamento de uma situação em que o sujeito tem uma relação difícil e que o delírio põe uma outra ordem no sujeito, eu preciso estabelecer uma situação com ele desse delírio, que ele possa ter uma relação de crítica sobre o delírio. Todos deliram, todos, indiscutivelmente, todos, todos, todos. É só vocês lerem Freud. A perda da realidade na neurose e na psicose é um testemunho cabal sobre o delírio. Todos têm essa noção. É que o Freud vai fazer isso. Eu faço aqui esse texto, mandei o texto, se alguém quiser depois entrar nas particularidades do texto, coloca. Então, é colocado dessa forma. O simbólico e a sua relação com a psicose, eu marco aqui um ponto que me pareceu justo e razoável. No estudo da psicose, o Lacan dará ênfase às questões do Édipo. Os elementos que ali se organizam e que é fundamental, que é o nome do pai e a metáfora paterna, no sentido de instaurar o processo de simbolização. Isso é essencial.
Na questão contemporânea, a gente precisa pensar que essas noções e essas implicações sobre a função, se isso, na verdade, acaba implicando o sujeito na posição da função, o que ele pode, às vezes, estar assim descaracterizado, deslocado dessa função. E isso é uma questão essencial, levando em conta as formulações contidas no seminário As Psicoses, que a gente busca aprofundar os elementos da noção do diagnóstico e as condições para isso é a presença dos distúrbios da ordem da linguagem. Isso acaba acontecendo. Qual é a ordem da linguagem que acaba afetando o sujeito quando essa ordem da função, que é da função da metáfora e do nome do pai, acaba acontecendo a ordem da linguagem. Isso assim, é consequência da ordem da linguagem. Do vacilo, do desmentido, da dúvida, da inconsistência. Quando o paciente chega e o paciente fica nesse vacilo, na dúvida, na inconsistência, ou de uma situação fálica que, na verdade, fica extremamente, assim, muito alterada, esta noção edípica é fundamental. Mas por quê? Voltando a Freud, é a questão essencial da psicanálise, é o ponto, a âncora. A psicanálise tem uma questão essencial, que é justamente a questão edípica. O ponto da questão do Édipo é o ponto fundamental da psicanálise. Isso é uma questão assim. Lacan marca isso assim como um ponto essencial do sujeito da linguagem. Isso indiscutivelmente. O sujeito, como Lacan disse, ele habita a linguagem. Não é que ele habita a linguagem. Ele, na verdade, ele é engolido pela linguagem. Não se tem nada fora da linguagem. É o sujeito da história, é o sujeito do acontecimento. Linguagem é o quê? O que é linguagem? É língua. Mas língua de onde? Língua é uma questão da cultura, é uma questão uma questão ontogênica. É aquilo que milenarmente o sujeito está, língua. E para o sujeito ter uma língua, falar uma língua, português, inglês, japonês, precisa ter um signo, precisa ter uma marca. E essa marca precisa ter algo assim fisiológico. A fisiologia neurológica precisa ter uma marca, precisa marcar um neurônio que captura e marca e fica. As impressões minêmicas, elas são essenciais e fundamentais para se constituir uma língua de um grupo, de uma etnia. Isso é fundamental. Linguagem não é uma coisa muito ampla. Linguagem é assim, mesmo eu gosto de falar Zé. Zé pode ser qualquer um. Psicanálise tem um defeito assim horrível, a linguagem. Mas a linguagem, que porra de linguagem é essa? Campo lacaniano é uma merda nesse sentido. Linguagem, mas linguagem de quê? Quando a mãe faz a mãe canta e o bebê tá dentro do útero, e a mãe canta uma canção de ninar e o bebê está dentro do útero, esse bebê tem na vida dele esse ninar. Isso não é à toa. Essas expressões minêmicas elas são fundamentais. Ou não. Quando o sujeito, depois de um tempo, sonha com uma situação traumática, pode ser que não seja dele, nem que seja do pai dele, mas seja do avô dele. Porque tem as questões, assim, transgeracionais.
esta ordem filogenética e ontogenética, isso é uma questão essencial da psicanálise. Psicanálise é uma questão muito mais dessa natureza. O imaginário e o simbólico, eles estão nessa dimensão. Senão nós pegamos uma questão assim que fica assim muito, 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 muito assim, muito simplória. Como é que você pensa no ar, a palavra ar? Como é que isso vem na tua cabeça? Como é que você aprende a falar? Como é que é? Como é que faz? A gente passa por cima disso como se fosse um trator. Quando o paciente é psicótico, o paciente tem um delírio, ele consola assim: olha, na minha porta, do outro lado da minha porta, tem um batalhão de soldados e eles vieram me prender. Gramaticalmente, tem algum erro aí? Vocês acham que está errado alguma coisa? Você acha que tem alguma coisa imprópria disso? Aonde é que está o problema? Atrás da minha porta tem um batalhão de soldados que vieram aqui me prender. A construção disso é uma construção que subverte uma série de questões. Então, a linguagem, a língua, a construção verbal, lógica, o predicado, o substantivo, o verbo, o pronome, a expressão idiomática. Ouvi uma expressão agora, há pouco tempo, que me deixou assim muito interessante, que a pessoa não é aqui de São Paulo, a pessoa é de outro estado. E a pessoa diz assim: nossa, vocês paulistas, vocês têm um jeito de agradecer, e que eu achei muito complicado, porque eu nunca tinha pensado. Aí vocês, quando eu faço alguma coisa, em vez de vocês dizerem obrigado, você fala: não, deixa disso, não, não tem de quê, assim. Imagina, que isso, imagina, esse imaginário, imagina. Você foi lá, fechou a porta do carro, e a pessoa quer agradecer você. Olha, muito obrigado, a porta do carro estava aberta, o pneu está furado. Nossa, muito obrigado por ter me avisado, eu tenho um prejuízo muito. Você fala: "Ah, imagina, imagina. Mas o que que é isso? Que expressão idiomática é essa? Conta para mim. Fala para mim. Mas se a gente não pode ir naquele dia, você muda para outro dia. Não, não tem problema, não, você pode vir amanhã, tal hora. Não, eu te encaixo aqui. Aí o paciente fala assim: nossa, muito obrigado, nossa, você, pela gentileza. Você fala: não, imagina, que é isso? Que é isso? Isso sai da onde? Fala para mim, conta aí. Hã? Vem aonde? Imagina, onde que está isso? Olha, de onde que sai? Sai da onde? Sai da onde? Sai do astro? Assim, sai da onde? Sai das estrelas? Ou não pode falar? Também não pode. Sai da onde? Sai do real, sai do simbólico, sai do imaginário. Isso caiu da onde? Esta construção me permite que nesta relação que estamos dizendo aqui, desse primeiro parágrafo aqui, que é essa questão de uma lei fundamental, da possibilidade dessa relação, dessa construção assim fálica, que o sujeito tem condições de dizer isso sem nenhum problema. Se for um cara assim extremamente assim de uma castração, ele não consegue dizer. Imagina, ele não vai dizer isso, nunca. Ele não vai entender a piada, ele não vai entender assim o final da piada.
Está claro isso? Não basta ficar entendendo real, assim, mas fica assim um discursinho assim maroto e repetição, repetição. Eu não sei porra nenhuma. Então, o Lacan estabelece aqui a lei da simbolização é a lei fundamental do Édipo, e ela produz sob uma forma de três registros: Verdrich, Verdrunk e Wernicke. O primeiro, Verdrich, é a lei do equívoco, do mal-entendido, em função do qual a fala pode ter ao mesmo tempo vários sentidos e que nos permite ocupar uma relação simbólica, uma posição feminina, enquanto no plano real e imaginário permanece um homem dotado de virilidade. É isso? Pode fazer esse jogo, essa báscula? Pode. Quando isso não acontece, a coisa dá errado. Vedanta, por sua vez, não é a lei do mal-entendido, é do recalque, porque pode acontecer que ocupamos uma posição que traz um sacrifício impossível de significar, mas que permanece exigindo, cobrando sua dívida, devolver o que recebemos ao outro. Sabe onde que fica isso? Você sabe onde isso acontece? Quando eu vou na casa do Rafael e o Rafael me oferece o que ele está bebendo agora, um café, por exemplo, e eu falo para o Rafael, obrigado. Essa situação aqui é o caos que eu estou dizendo para o Rafael, obrigado, essa palavra horrível, obrigado. Porque é uma forma de uma situação, é como se fosse uma forma escravocrata, obrigado, eu devo a ele, estou em débito com ele. Eu estou me submetendo a uma situação assim, obrigado. Isso se remonta ao tempo de uma escravatura antiga. Eu sou obrigado, uma obrigação, um dever. Na língua espanhola é graças, muitas graças, muitas graças. Quando o paulista diz assim, imagina, imagina, quer dizer, escapamos dessa noção. Percebem a mudança? A noção da língua, da palavra, do é fundamental. É uma outra questão quando a gente diz que não diz, mas diz que é. É igual o nosso pesadíssimo, é, aquele programa mexicano Chaves, Sem Querer, Querendo, que é a negativa do Freud, de 1925. Ah, eu sonhei com uma mulher, mas não é minha mãe. Eu falei assim, não, é a sua mãe. Ué. Você está dizendo que não é, você tá querendo, ok? É a negativa. Então, esse jogo, essa amarração, que ora é o simbólico, ou não, ou é o imaginário, na verdade, o real escapa entre de um lado ou de outro, ou fica um, é o jogo das cordas. Qual é a posição que elas se colocam para fazer frente a isso que eu acabei de dizer? Só que na psicose isso não é assim, porque isso não estamos nesse jogo. Porque isso que deveria estar nesse jogo, lamentavelmente, não está assim. O problema não é quando a gente constata, e é que a gente pode até achar que para estabilizar, para ter aí uma possibilidade, né, como as convenções de Achacon e Antilles, que o Miller coloca numa psicose ordinária, a gente poderia pensar um quarto registro para estabilizar, o cara ficar legal, para ter um sintoma legal, mas quando isso não tem, como a gente faz na clínica? O problema é na clínica. O problema é como. O que você fala? O que sai da tua cabeça?
é muito bonito, é tudo, né, divino, maravilhoso, como diz a calma, mas precisamos ter clínica, precisamos saber como. Fica complicado. Eu não estou aqui assim, eu estou aqui dizendo porque a minha prática, vou abrir um parênteses aqui, a minha prática, eu já tenho assim a minha idade, minha prática assim, mais de um bom tempo de prática clínica, sim, né? E não é prática de consultório. Se fosse para só de consultório, legal, beleza, mas não é só isso. É que fica uma implicação muito grande, porque às vezes o paciente pega pelo braço e o paciente te puxa assim, pelo braço, ele puxa, ele vai te puxando, ele vai puxando, ele fala assim, João, 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 fala para mim, fala para mim, fala para mim. Ele fica desse fala para mim, e que ele não tem ponto, vírgula, reticente, ele está numa fase maníaca, e como é que você faz? Como é que você faz? Conta para mim, como é que você faz? A primeira coisa que você tem que fazer é olhar no olho dele, falar assim, olha para mim, olha o meu olho, não tira os olhos de mim, olha para mim, segura em mim, não tira o olho de mim. Porque a angústia do cara é desesperador. Oi, 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 oi. Bem, não. Muito bem. Estamos aqui mais um pouquinho aí, para senão daqui a pouco vocês me mandam embora. Porra. A psicose e a investida do imaginário. Mesmo considerando um jogo de reciprocidade no qual os três registros, o simbólico e o imaginário real, não podemos ficar de fora para quem da técnica psicanalítica faz uso, muitas dificuldades se justificam e se esclarecem quando se fazem essa distinção. Nessa trilha, veremos que o seminário, os escritos técnicos de Freud, né, do Lacan, em 53 e 54, trabalha a tópica do imaginário nessa construção da psicose, também em situação da psicanálise, a formação do psicanalista, em 56, chama atenção para o fato de que Freud leva e conta o imaginário como um não ilusório, o que subordina a determinação simbólica. É o imaginário, junto com o simbólico e o real, é uma dimensão do espaço. A ordem do imaginário é constituída pelas imagens e pela libido, um elemento sexual vital, que, partindo do corpo como fonte, circula entre as imagens, o eu, imagens do eu, ao tempo em que eles, da sua necessidade e sustentação. Então, o imaginário, o aspecto do investimento libidinal e o corpo dá uma dimensão estética. Isso dá o sentido para o sujeito, o que ele representa para o mundo. Esta posição é de uma psicanalista chamada Neuza Santos de Souza. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque quando eu coloquei essa senhora aqui, e essa senhora que está sendo colocada aqui, e eu fiz referência a ela em dois livros da Neuza, que é A Psicose, um estudo lacaniano, e o outro livro dela chamado Angústia na Experiência Analítica. Na minha qualificação de doutorado, ela foi assim extremamente criticada, muito criticada, porque achavam que ela não deveria estar, porque ela não tinha condições para isso, porque não era assim um conceito lacaniano suficiente. Bom, primeiro por duas coisas. Primeiro, porque era uma mulher, e segundo, você sabe perfeitamente que a Neuza é uma mulher negra, uma mulher psiquiatra negra que se suicidou.
Vocês sabem disso. E fizeram assim, um certo descaso dela. Bom, ela continuou aqui, está aqui, ela continuou na tese, ela continuou. Eu estou registrando isso porque eu nunca falei disso, mas isso está aqui. Esse parágrafo que eu acabei de ler é dela. Quando eu fui fazer meu pós-doc, que eu disse assim, a visão psicanalítica da identificação do negro no Brasil e sua relação com a paranoia social. Eu trabalhei com três eixos. Conceito único imposto pela força de um sintoma inexorável. É um conceito difícil do ensino de Lacan, mas nem por isso deixamos de enfrentá-lo, visto que difere dos conceitos outros, sujeito, outro ou imaginário, em que sempre houve o reconhecimento de Freud, mas Lacan fará sua inscrição como real. Se o conceito é difícil e requer empenho ao tratá-lo, e em particular o que nos diz respeito, visto que ao tomar em destaque a manifestação do real na clínica da psicose. A distinção implica é a diferenciação da realidade. Em frente, o nosso reconhecimento à perda da realidade na neurose e na psicose, e as distinções cabíveis na reserva dos desejos, fantasia, nas quais a realidade material fará, ao ser falante, lugar de uma estratégia de um só tempo, a isolar o sujeito da realidade externa e dar a ele a possibilidade de ordená-la no recurso impossível da fantasia, em que o sentido almejado apazigua a inquietação do trágico, do horror, da estranheza, do caos, de onde as manifestações fantasísticas em pedaços constrói teia, trama e a enlaçar esse sujeito fora do mundo. Nesse momento, leva em conta a fantasia na perspectiva de que é por ela que se constrói a realidade, como um trabalho alquímico que permeia e recolhe pedaços escolhidos da realidade material e disso faz um mundo singular para o sujeito. Lacan observa que esse processo de pensamento são dominados pelo princípio do prazer, que são inconscientes, e Freud já dava ênfase a essa noção. Esses pensamentos só chegam à consciência na medida em que se pode verbalizar, em que essa explicação refletida os traz de volta ao alcance ao princípio da realidade, e essa consciência atenta, interessada no investimento de atenção, possa se surpreender e produzir algo, orientando-se em relação à realidade, um aparelho comandado e sustentado pela fantasia, no centro do qual habita o desejo. É como se isso levasse em conta o que o Lacan está propondo, no caso aqui, os três registros, no caso do seminário do Santoma. Então, de outra forma, está lá na questão preliminar, né? Que fará, então, pela uma via topológica, a realidade, que chama-se a banda da realidade, para separar isso, né? Ele vai estabelecer estas situações. Então, o real nesta questão, né? Que é, na verdade, que a gente pode dizer assim, avançando um pouco mais, é como se fosse uma fora de uma existência, fora do mundo, ou seja, que não é o mundo, né? E não se pode esperar nada desse vínculo, e tampouco de uma articulação, de uma mobilidade ou de outra condição, uma vez que ele é tão resistente a impasse, mas de que isso é irredutível à lógica e à metamorfose do imaginário. Sendo barreira ao simbólico, o real não é o mundo.
Do ponto de vista lacaniano, o real é o impossível, o que não cessa de se escrever, e isso não é para uma categoria nodal, que não é o que é esperado para opor ao necessário. O que não cessa de se escrever ou de se repetir, mas teria sido o contingente, que cessa de não se escrever pela via da operação analítica. O impossível tem como correlação não haver relação sexual, ou, no caso da psicose, não haver o nome do pai. Então, esse não cessa de se escrever é que não cessa do nome. Acho que dessa exposição colocada aqui, eu queria apenas chamar a atenção de que a expressão marcada do real, há posições aqui de vários colegas que marcam a clínica como uma clínica do real, que estabelecem, assim, de uma forma generalista, clínica do real. Eu acho um pouco arriscado, eu não sei, né? Assim, tem muitos colegas que afirmam assim, é a clínica do real. Não sei, eu não colocaria assim, né? Eu fico eu fico com, olha, eu fico com uma clínica das psicoses, porque são várias questões marcadas, e eu me colocaria assim como uma clínica, que são clínicas que transitam entre o real, o simbólico e o imaginário. Como que essas cordas se entrelaçam, estabelecem essas dimensões? Quais são essas possibilidades de vários nós possíveis que tentam estabilizar uma situação possível? Que a gente sempre tem que pensar que uma psicose, ela pode não ser uma psicose assim declarante, ou assim, eu sou muito favorável à psicose ordinária. É, e isso é possível que isso aconteça. E você pode ter casos assim. Eu, na verdade, tenho casos assim. Eu sei que se a coisa ficar um pouco difícil, a coisa quebra. Mas quebra onde? Quebra onde? No imaginário, quebra no real ou quebra no simbólico? Isso depende das circunstâncias que o paciente se encontra. Eu tenho um paciente assim, que a grande questão dele é assim, é a dimensão de uma do que o outro está de uma o outro pela isso, como se o outro fosse o outro tão assim, não que o outro seja potente, violento, capaz, é, um gozo mortífero. Não, no caso dele é o contrário. Fala um pouco disso, talvez seja interessante. É um sujeito assim, uma psicose maníaco-depressiva, um caso melancólico, se bem acentuado, um homem de quase uns 60 anos, já o atendo já há um certo tempo, já há uns 3, 4 anos, mas a inconsistência, a insuficiência do outro estabelece nele uma situação assim de tamanha vulnerabilidade, quando ele assim espera que esse outro responda ou tenha uma função, entre aspas, de uma metáfora ou de uma função paterna, e esse outro não responde. E isso cai nele, e a gente sabe, assim, do ponto de vista teórico do Freud, né? Freud
em Luta e Melancolia, ele sabe que quando o objeto recai sobre o eu se esfacela. Isso é assim, indubitavelmente. Essa semana foi assim. Isso é uma forma de uma precipitação, de uma cisão muito maior do que ele já tem. Então, então nesse caso, esse imaginário assim de uma insuportabilidade do que simbolicamente essa projeção que ele coloca e que na verdade ele não consegue dar conta. Aí você precisa se reconstruir isso nesse sujeito como se você precisasse ter uma tentativa de reconstrução. É um é um jogo que você tem que ser assim muito mais lógico do que analista. Você tem que ser mais lógico, ser mais contido. É que o Freud sempre fez isso, os outros analistas sempre faz, é que você precisa ser muito mais acolhedor e dizer, olha, no caso dele, ele tinha lá uma perspectiva que a empresa tivesse que ter feito alguma coisa e a empresa não fez. E aí ele estava assim, extremamente arrasado. E aí, como é que você tira um cara desse? Porque ele não tem convencimento, você não vai dizer, você não vai dar receita, porque também não é. Você tem que dizer para ele como tem que fazer. E aí você tem que dizer, olha, é, o que você fez não é seu. A inconsistência está lá, você está apenas como observador. Se fosse você que tivesse feito, mas você não fez, é observador. O que tem é que você é uma pessoa que você não é uma pessoa econômica. Você gasta mais do que você pode guardar. Você tem R$ 100, eu brinquei com ele. Vou usar um termo bem antigo para você. Você tem 100 contos na mão. Brinquei com ele. Você tem 100 contos na mão. E aí você gastou 80, aí você não podia gastar 80. Você gastou 80 contos. Você tinha que gastar 50. Você ficou bravo, xingou, brigou, você gastou 80. Você devia ter gastado só 50. Sabe o que acontece? Está te faltando agora. Como é que você faz? Então você precisa agora economizar para você poder recuperar. Você precisa pegar cliente. Não, mas eu estou um mês fazendo e-mail, fazendo zap. Não, você não precisa fazer nada. Você faz um texto pequenininho e manda. Um só. Ah, mas se eles negarem, não, você vai fazer um texto e vai mandando, vai mandando. Se eles responderem, vai... ótimo, você tem que fazer se economizar. Você gastou, faz isso. Você tinha 100 contos, você gastou 100 contos. Você tinha que ter gasto 50. Você lembra quando a gente falava 100 contos? Eu falei, não, eu me lembro. Então, como é que você faz agora? Vamos fazer isso? Não adianta, você gastou muito. Eu estou um mês aqui para tentar fazer, não consigo fazer. Tá bom, ok, mas você está gastando muito, você gasta demais. Não entrei no mérito. Se você entra no mérito da questão, a crítica fica maior. Não entrei no mérito. E foi porque não foi porque fez. Não, é pior. Entrei na questão econômica. É uma questão metapsicológica. É uma questão de gozo. O gozo já fez, já estraçalhou, já capou, já colocou o cara para baixo. Não adianta eu ficar. Não recupero esse gozo que acabou com ele. Tá? Só um exemplo.
Bom, pessoal, já falta alguns minutos para 3h30. Queria abrir um pouco aí para a gente poder trocar algumas ideias. Se alguém tiver alguma pergunta, acho. João, obrigado, João, pelas suas elaborações. Então, a gente vai abrir o debate, e aí quem quiser fazer questões ou colocar alguma coisa pode levantar a mãozinha aí virtual. Eu queria fazer, João, duas perguntas para você, aí a gente acumula algumas perguntas aí. Você falou de alguma forma da condução do tratamento no presencial. Você teria alguma coisa para falar na condução do tratamento do psicótico, da psicose, no virtual, no online? E a outra questão como que a gente, se o paciente não vem com diagnóstico psiquiátrico, por exemplo, como que a gente consegue fazer um diagnóstico estrutural desse paciente com um psicótico, né? Porque fico pensando em como é que a gente analisa, avalia um delírio, uma alucinação. Estava lendo um livro do Fink, que ele conta um caso em que a paciente dizia que ela estava se sentindo observada ou perseguida, observada pelo FBI. Aí ele coloca, mas quem me garante que ela realmente não estaria sendo observada pelo FBI, né? Então, como é que a gente consegue definir um delírio, uma alucinação e chegar nesse diagnóstico estrutural de uma psicose? Então, seriam essas duas perguntas. Você quer responder ou quer acumular mais alguma? Não, pode ser, pode. Então, quando você A responde, primeira. quem quiser pode fazer pergunta, levanta a Bom, mão. por essa última sua aí, é difícil essa sua. Tem assim uma. Como é que você. Primeiro você tem que ter, acho que uma questão, você saber como é que é o paciente. Não dá para você saber se o paciente delira ou não, se o paciente tem filhos ou não tem filhos, se o paciente é casado ou não. Isso é um discurso do paciente. Sempre um discurso. Todo discurso. O paciente pode dizer que está sendo perseguido pela BIM, o paciente pode dizer que está sendo processado pelo, eh, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. É possível? É possível. Como não? O que você faz? Faz nada. Você apenas tenta estabelecer uma questão de acolhimento e contingência. Isso você não tem ideia. A recomendação que eu dou nisso é você ir lá nos inscritos e ler de uma questão preliminar. E estabelecer essa frase uma questão preliminar dentro dos conceitos da psicopatologia, principalmente do RA, o que, na verdade, o Lacan está se referindo a uma questão preliminar. Quais são, na verdade, os pontos fundamentais e que na verdade, assim, descaracteriza uma construção lógica do discurso gramatical e que subverte as questões normativas quando eu digo que eu estou sendo, de uma certa forma, vigiado ou procurado ou processado por um órgão do governo. E isso cabe ao analista, na sua formação, ter assim um cabedal de conhecimento para ter uma noção clara sobre isso. Ok? Então, você precisa ter uma ideia sobre isso. Né? Olha, meu paciente dizia que as duas mulheres no fundo da sala da repartição, que era ali Tribunal Federal em São Paulo, Tribunal de Justiça Federal, duas mulheres conversavam entre si e a conversa delas diziam respeito a ele sobre a vida sexual dele. E ele afirmava categoricamente que essa conversa dizia respeito a isso. E ele falava para mim, doutor, essas mulheres conversam sobre a minha vida sexual. E elas sabem, é assim, que eu, não sou casado.
E ele, assim, fazia, e ele usava aliança, tal, porque ele tinha receio de que as pessoas não podiam saber que ele não era casado, porque a ideia dele é que as pessoas podiam pensar que ele não era casado, é a grande, assim, fantasia da paranoia é a homossexualidade. E o que eu dizia para ele? Com certeza, isso é uma questão possível. Você tem toda a razão. Nós temos, então, um problema a ser desvendado. É possível que elas falam sobre isso, ou elas podem falar de coisas assim da vida delas, vidas, assim, aspectos particulares da vida delas. Nós estamos, então, numa questão assim extremamente duvidosa. Estamos num enigma. A alteridade é o ponto fundamental, o ponto-chave da questão, o ponto fundamental. Então, os elementos de uma questão preliminar é o ponto-chave de uma questão de uma clínica da psicose. Independente se é presencial, Reginaldo, ou não, o discurso é o ponto fundamental. Por quê? Porque isso marca a questão da pulsão evocante, que evoca, que traz uma evocação do sujeito ao outro como sustentação da verdade. Isso está marcado na Lacan. Lacan põe o discurso, né? Essa questão aqui fundamental, né? Estou aqui entrando num ponto aqui, assim, caracterizado assim como uma questão assim, é, muito marcante, né? Estou aqui lendo o discurso de Roma, de um seminário da Diana Habitinovic. Ela vai fazer aqui um seminário assim bem durante mais de 2 anos, e ela vai levar em consideração, né, o discurso de Roma, né, que é o discurso que o Lacan faz, né, importante, que ele vai trabalhar com duas questões, que é a palavra vazia e a palavra plena desta situação. Isso é assim, essencial, que é a ferramenta discursiva que o paciente elabora. Se isso marca, independente se você tem a presença assim, virtual ou a presença da pessoa eh, no seu consultório. Isso é uma questão essencial, porque depende da tua assim, sensibilidade, da escuta e da sua assim, condição de poder ter isso, né? Então, esta noção que chama, que tem uma chamada, me parece, que é a função em campo da palavra e da linguagem psicanálise, que é chamado discurso de Roma de 53, é o ponto assim, água com açúcar, né, para poder estabelecer isso. Espero ter respondido sua pergunta. Tá bom, obrigado, Mas, tá mais bom. alguém? Assim, olha, acho que você tem isso. Ele dá lá um F. F tal, medicação tal, 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 tal. Dá esse aqui para ela. Legal. Ela vai no outro, o outro diz assim, não, a senhora tem, a senhora não tem nada, a senhora tem F30, F31, por exemplo. Então, eu vou te dar a medicação assim, 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 tá? Aí ela vai no outro, não, a senhora tem um caso mais sério, mais grave. O seu caso é F22, 21, tá, 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 tá. Então, assim, então, quando ela faz isso, quando ela diz assim que vai ao psiquiatra e mostra todas essas receitas, supostamente, é um pouco da pergunta do Reginaldo. Então, o paciente tem, assim, uma forma, um conteúdo de que ele é um sujeito que tem uma possibilidade de um saber de que o que ele tem é muito complicado ou muito grave, que nenhum médico da ciência médica e principalmente da psiquiatria consegue chegar a um acordo que ele tem vários
estão lá tentando adivinhar, receitar, e nenhum chega a um acordo. Você concorda? Então, se você vai em vários médicos, e cada um deles, né, que são especialistas da psiquiatria, cada um deles chega a um diagnóstico diferenciado, então, ou você tem um caso assim, extremamente sui generis, ou muito grave, que estão além, acima do conhecimento desses profissionais. Isso quer dizer que ela não é uma pessoa qualquer. Você concorda comigo? Ela não é uma pessoa qualquer. Se fosse uma pessoa de um caso qualquer, depressãozinha, alguma coisa, já estava resolvida, mas ela não era. Vai vários. Quando você propõe a ela um diagnóstico, eu vou te dar o diagnóstico transtorno bipolar, tal, ela também para ela é muito pouco, porque ela não se contentaria, porque para ela o caso dela é um caso muito sério. Então, que tipo de pensamento é esse? Você tem que pensar assim: qual é o pensamento que organiza essa paciente? E não o aspecto do fenômeno que está aparecendo, mas, assim, por trás, o que é que, na verdade, funciona a forma de pensamento. É a noção delirante que está construindo isso nela. Um pensamento que onipotente, de grandiosidade. Não é qualquer coisinha. Então, o que, na verdade, ela está querendo, assim, um pensamento onipotente e onisciente. Eu sei que a minha questão é grave, eu estou um pensamento grande. Ela não está querendo, ela não está querendo de você um diagnóstico. Ela está fazendo com você uma situação de que você sustente esse delírio de grandeza. Do jeito que você está fazendo, não vai dar certo. Você não pode perguntar para ela, porque ela não tem. Você não pode perguntar para ela o que. Não, você não pergunta para ela. Quando você está com um neurótico, você pode perguntar para ela: como é que você vai? Tudo bem, mas você está com uma psicótica. O saber está nela. É ela que te convocou. É você que tem que responder, e não você tem que perguntar para ela. Não, não tem nada de diagnóstico. Não, não é diagnóstico nenhum. Diz assim: olha. Nossa, você está. Nós temos uma situação aqui com você, e nós precisamos pensar, então, como é que você pode, então, diante dessa dificuldade que você tem, do problema que você tem, como devemos resolver? Se você tem vários médicos e eles não chegam num acordo, o que é que você tem, o que que se passa com você, que pode ser algo assim muito sério. Não entrar no mérito da questão. Aí você pode perguntar para escuta, se você foi e nenhum deles chegou assim numa conclusão, o que é que você pensa a respeito? Como é que eu posso te ajudar? Não é o diagnóstico, não entra nessa, porque não é isso. Eu quero um diagnóstico. Tá, mas se você quiser, o que que você vai fazer com ele? João, quando você coloca essa pergunta em que eu posso te ajudar, aí estaria se colocando como secretário do alienado, né? Exatamente, secretário que do alienar. Eu sou o secretário. O que que eu posso te ajudar? O que que eu posso? O secretário, não é isso? Uhum. Chega no chefe assim: chefe, o que que eu posso te ajudar? Traga um cafezinho, limpa a sala, é isso. E aí, se você ficar nessa, eu acho que você não vai tirar o coelho dessa cartola. O Reginaldo, que lembrou bem, é o secretário. O que é o seguinte, assim, olha, aqui, o que que eu posso te ajudar? Diga para mim. O que você me falar, eu posso fazer por você. O que que eu posso fazer por você? Olha, então nós estamos aqui com uma situação. Já passou muita gente. Então, nós, não você, nós. Você viu? Eu estou usando a palavra nós. Nunca você, é nós. Nós estamos com uma situação para ser resolvida.
Mais alguém, gente, quer fazer a pergunta, a colocação? Acho que eu vou fazer então, já que vocês vão pensando aí. Acho que tudo isso que você está trazendo, João, acho que é a questão da gente não conseguir trabalhar com o psicótico no simbólico, né? De o risco realmente de fazer uma interpretação simbólica e ele interpretar de uma forma que não seria o que a gente quer, né? E eu acho que é a questão de trabalhar no imaginário mesmo, né? Como você falou, ele tem o saber, né? Então é trabalhar nesse imaginário do saber que ele tem e não colocar questões simbólicas para ele, porque eu acho que essas questões simbólicas podem se encaixar de alguma forma no delírio e começar a fazer parte do delírio que ele traz, né? Então acho que esse é o risco, né? O Rafael pode fazer a pergunta, Rafael. Me escutam? Tudo bem, Rafael. Maravilha. Bom, primeiro queria agradecer, assim, foi para mim um momento, assim, que produziu várias inquietações para pensar essa clínica que eu tomo como uma clínica muito delicada, assim, porque a gente, quando começa a prática de consultório, a gente está sempre à espera da neurose, né? Então é uma clínica que, para mim, ela produz muita instigação, assim, você até cita a Neusa, é um livro que eu tomei também e sempre retorno a ele, porque acho que ele tem os fundamentos, né, de uma clínica que pensa a psicose, mas eu estou às voltas atualmente, assim, com uma pesquisa de doutorado que coloca uma questão da racionalidade clínica, e eu começo com a psiquiatria clássica para chegar à psicanálise. E eu fui, assim, me dando conta nessa pesquisa, e a sua fala me levou muito a escutar por esse prisma. Quando você vai tomando a questão da linguagem, você vai dizendo quase que uma resposta, quase não, acho que você dá uma resposta a um problema aristotélico de grande peso, que é esse anátema à clínica, né? Quando Aristóteles coloca, não há ciência que não do universal, né? E você, quando traz a questão da linguagem, você vai dizendo, não, é impossível que a gente opere a partir de uma universalização, né? Enquanto toda a clínica clássica psiquiátrica, né, a grande clínica psiquiátrica, tinha um certo ideal universalizante, acho que o recurso à biologização vai por aí, quando traz esse caso que ela atende, que ela acompanha, ela está anunciando isso também, né? O quanto a psiquiatria busca pela via diagnóstica uma universalização do fenômeno, e é muito curioso como o próprio sujeito aí interroga isso, do tipo, denuncia isso, né? A psiquiatria não alcançou o seu ideal universal, né? Então, do que se trata essa experiência muito singular? E quando você foi falando disso, a minha não sei se é uma pergunta ou se é que eu fui escutando o discurso do analista aí, né? Você vai falando do tratamento da psicose, eu fui pensando no discurso do analista, me reportando mesmo lá ao seminário 17, porque quando você diz da clínica freudiana, a clínica da interpretação, eu pensei, bom, tá ali no discurso do analista o saber no lugar da verdade, né? O campo dos argumentos edípicos, da historicização, e como pensar então na clínica, e aí eu não sei se eu estou aqui pensando na neurose ou na psicose, acho que esse é o meu problema, porque quando eu vou pensar isso que está como produção no discurso do analista, que é o significante S1, eu vou pensando nessa pura materialidade que você apontou em algum momento da sua fala. Essa materialité, né, essa materialidade de um significante que em algum momento eu anotei aqui, porque achei muito preciso o modo como você falou, de um significante que não se articula a outro significante. Então, portanto, ele está fora desse campo do sentido. O real é nesse sentido, o real não tem significado. Aham. É justamente nesse ponto. Eu vou te contar um caso, talvez se elucide o que você está dizendo. Eu até escrevi e publiquei esse caso. Eu tive uma paciente esquizofrênica, num caso assim complicado,
E nesse delírio e alucinação dela, ela tem dois maridos. Um deles é o Supla e o outro, o Marcelo D2. Esses dois são, assim, dois maridos, ela tem filhos. Ela tem que, ela vinha ao consultório com a mãe. O dia que ela tinha que vir ao consultório, de manhã, a mãe dela me liga e diz assim, olha, ela não pode vir porque ela está desde ontem em casa, na cama, diz que está paraplégica, diz que não anda, não consegue mais andar, não sai da cama, diz que está paraplégico. Eu disse, como assim? Não, diz que ele está paraplégico, não anda. Aí eu falei assim, mas como? Assim, não, porque tá lá, já briguei, já fiz, só se o senhor falar com ela. Só que essa minha paciente era uma garota assim, inteligente, ela tocava piano, pessoa inteligente. Aí eu falei, tá, deixa eu falar com ela. Aí, falei, tá bom. Aí ela me atende, leva o telefone na cama. Falei, ó, meu amor, o que que tá vendo? O que que te dói? Assim mesmo, o que que te dói? Ah, não consigo andar, doutor, eu tô paraplégico. Eu falei, que é isso? Eu quero te ver. Como é que eu faço? Você vai me matar do coração, não vou te ver. Ah, não posso. Fala, mas as minhas pernas não movem, as pernas não andam. Para que tu precisa de pedra para você viver? Você vem no balanço. Como? Ah, vem no balanço. Você vem com o D2. Você vem no balanço. Vamos lá. Comigo. Comigo. Um, dois. Um, dois. Olha o balanço. Um, dois. Vai no balanço. Um, dois. Vai comigo. Um, dois. Um. Vem no balanço. Você vem de perto. Você vem no balanço. Um, dois, um, dois. Aí ela fica lá no telefone. Um, dois, um, dois, um, dois. No balanço, no balanço. Vem no balanço. Ah, acho que vai dar. Então vai dar. Vamos no balanço. Tu levanta e tu não precisa das pernas. Deixa a perna de lado, mas tu vem no balanço. Um, dois, um, dois. Olha lá. Ré, dó, mi, fá. Um, dois. Olha o ritmo, olha o ritmo, olha o balanço. Porque aí depois eu fiquei sabendo que a mãe dela, no dia seguinte, de manhã, eram 11 da manhã, ela estava na cama, medicada. A mãe fala: levanta, onde já se viu, dessa hora? Parece que é um tipo de uma pessoa entrevada, paralítica na cama. E aí ela pegou do particular que você está dizendo, estabeleceu o universal. Então, eu faço uma relação lógica que o delírio estabeleceu uma disjunção do universal com o particular. E era de si todo mundo que está na cama, entrevado, e fica assim, eu estou nesse particular e eu não saio da cama. Aí ela veio. Aí eu pergunto, como é que tu veio? Não, eu vim no ônibus, eu vim com o D2, eu vim no balanço. Um, dois, um, dois, um, dois. Aí ela veio, entrou dentro, ela veio no consultório, e assim, bom, então nós vamos fazer o seguinte. Eu falei, tá bom, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o escravo de Jó. Escravo de Jó, escravo, fazia caxangá, tira, põe, que é justamente o balanço. Que eu descaracterizei, esvaziei aquele sentido do universal, do delírio, para o particular dela, para poder retomar, porque senão ela não ia sair da cama. É mais ou menos isso que eu estou mostrando para você, quer dizer, um manejo disso para sair do universal, porque estava implicado ali, que a mãe falou, que era o peso da mãe. Eu acabei escrevendo depois, eu acabei publicando isso, trabalho, porque tem um esquema, se você põe no esquema lógico, a frase a frase se constrói do ponto de vista lógico, aristotélico, a frase se consegue construir assim. E, desse sentido, estabelece isso. No psicótico, isso acontece não só visualmente. No CAPS, no grupo de alunos que a gente estava discutindo um caso, uma aluna
tatuada no braço o nome do marido dela. O paciente que está do lado tem o mesmo nome. E ele acha que ela roubou o nome dele. Isso, ele roubou ele. E ele avança sobre ela violentamente. Então, você nota, quer dizer, e aí foi uma luta para descaracterizar isso dele em função dela pela essa junção do nome que não tem separação. O nome é uma coisa, e a coisa é ele. Ele não conseguia, e foi uma luta para dizer para ele. O nome dele era Silvio. Silvio, olha, é o seguinte, tem outro Silvio, mas ele não consegue pensar de outro. Esse outro grande não está. Como é que faz para tirar do universal para o particular e do particular para o universal? Agora é o inverso. Você entendeu, Rafael? Agora eu tenho que inverter. Mas como que tu inverte? Como é que tu sente e diz para o cara, olha, esse jogo é complicado nesse sentido. Ele queria acabar com ela, porque ela roubou ele. Porque o nome dele está assim, tatuado no braço dela. Nossa, deu o que deu aquele dia lá. Eu tenho outros casos, tem outras questões lá, enfim, mas esse eu estou te contando porque você levantou isso, e é uma questão de um manejo complicadíssimo. Eu já ia Então, te aqui perguntar só para. justamente, ia perguntar justamente isso, depois o Rafael pode retomar se ele quiser. É, como é que a gente maneja essa questão de quando o paciente psicótico te inclui no delírio, na alucinação dele, né? Inclui o analista Não, mas ele não te inclui nele. Você precisa saber, porque isso é uma questão da transferência. A transferência, nesse ponto, precisa tomar cuidado, porque é uma erotomania. Isso precisa saber como é que você lida para não chegar nessas condições. Precisa saber como é que isso faz. Né? A eritomania não é só daqui, mas quando isso pega, né, da eritomania, da psicose, é uma questão complicada, muito difícil, complicadíssima. Precisa saber lidar, assim, com todo delicadeza e cuidado. Né? Agora deu uma supervisão de uma moça, trabalhando com uma moça psicótica, e ela entrou nessa questão, assim, como você está dizendo, Reginaldo, e criou uma situação assim de tamanha, assim, tamanha volúpia da paciente em cima dela, e quando ela se afasta, em vez de ela se afastar assim de uma maneira mais tranquila, ela se afastou de uma forma geral, rápida. A paciente entrou, assim, no CAP, entrou com um processo em cima dela, de abandono, de maus tratos, não houve, mas a paciente delirantemente acabou entrando assim, pela angústia de abandono, por esse amor perdido pela eritomania. Isso acontece, né? Isso é muito difícil. Isso. Responder um pouco lá porque essa lógica de sair de cena, da cena primária que o paciente coloca, esse significante único que o paciente coloca, e para sair de cena é muito complicado. Então, precisa saber como lidar com isso. O problema não é só saber teoricamente, mas como você maneja esta saída possível. Né? É isso. Você sabe um caso clássico disso? É, é o caso do bispo, bispo do Rosário. Eu não sei se você sabe do caso do bispo do Rosário do Rio de Janeiro. Sabe o caso do bispo? Você procura saber lá no Rio de Janeiro o caso do bispo lá que ficou preso lá no hospital Dom Pedro II, que tem aquela produção no Museu Bispo. Então, ele monta uma nave, ele ficou 9 anos, 8 anos preso dentro lá da cela dele, construindo todo o material dele lá, à exposição e tal. Só que ele foi assistido por uma psicóloga que dava assistência a ele, estava lá. Só que ele ficou apaixonado por ela. E só que ela percebeu isso, mas talvez ela não soube lidar assim de uma maneira satisfatória. E ele constrói assim uma nave lá da cela. Eu tive na cela dele lá, eu vi como é que era a cela dele. Era uma coisa
Impressionante. E ele constrói essa nave para que ela fosse com ele para o céu dentro dessa nave, que era no delírio dele. Só que ela não foi, nunca entrou lá, ela nunca se precipitou para isso. Quando ele percebe que ela não estaria mais lá, ela nunca entrou nisso, é o momento que ele vai se definhando, ele acaba morrendo até. A causa-morte do bispo é esse estado melancólico que se define. Por ele não saber estabelecer essa distinção entre a realidade, a parte da materialidade, né, particular, universal, dessa situação do que acabou acontecendo com ele. Isso é muito interessante, né? Arthur, Bispo do Rosário, né? O cara lá que foi nadar nu na praia de Copacabana, ele sempre teve surto psicótico, um dia ele teve um surto psicótico, foi nadar nu na praia de Copacabana e foi preso e viveu a vida inteira dentro lá do hospital psiquiátrico Dom Pedro II, primeiro hospital psiquiátrico do Brasil lá. Ô, João, Mas podemos. eu achei. Ok, podemos. Para a gente ir Podemos. encerrando, se você quiser. Sim, sim, sim. Não, quiser. podemos sim. Eu tenho outro compromisso também. Então, aqui é onde encontramos os seus escritos, ou o livro. O livro não, mas os escritos. Bom, no meu. Entrar lá no meu. Bom, o meu Lattes está todo o que eu produzi, está tudo lá. Se alguém entrar no meu Lattes, está tudo lá. Todos os meus escritos, produzi, está tudo no meu Lattes lá. Só entrar lá, está tudo lá. Tá Tá bom, ótimo. pessoal? Qualquer coisa, meu e-mail, para quem quiser, aí estou à disposição, tá bom? Qualquer coisa, só Ok, pedir João. alguma coisa para mim, tá bom? Agradeço imensamente a presença de todos. Uma boa tarde, um bom fim de semana a todos, tá bom? Um A abraço a gente todos. agradece também em nome do Fórum do ABC, para todos que estão aqui presentes. E obrigado, João, pela sua participação aqui novamente. Obrigado, até Tá bom. mais. Ok, um abraço, hein? Até mais, professor. Até mais.